paz, meu povo. Aleluia! O desafio é grande, mas a graça e a misericórdia do Senhor é maior, amém? Vamos nos colocar de pé. Estendam as suas mãos, abençoa a minha vida, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor Deus, que esse culto é para Ti, Pai. Consagramos essa noite ao Senhor. Entregamos, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Jesus, que o Senhor falou ao meu coração, Pai. Totalmente a Ti, Senhor Deus. Deus, Pai, que toda a minha carne seja repreendida agora em nome de Jesus. Que seja somente o Espírito Santo de Deus conduzindo esta palavra, Senhor Deus. Deus, nada sai de mim, Senhor Deus, mas a Tua capacidade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, que venha me alcançar nesta noite. Deus, vai falando com o Teu povo, Senhor Jesus. Vai quebrantando corações, Senhor Deus, porque eu declaro em nome de Jesus que essa noite haverá cura, haverá libertação, haverá chave, Senhor Deus, poderosa para o Teu povo, para que eles consigam, Senhor Deus, prosseguir para o alvo. É o que eu profetizo nesta noite. Repreendo todo agir de Satanás, proibido em nome do Senhor Jesus, dele agir, dele ouvir nesta noite, que seja somente nós e o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, lá em Filipenses 3,14, apóstolo Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Aleluias. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, se eu pudesse dar um título para essa palavra, seria: desate os nós que te prendem ao passado. Essa palavra, há alguns dias, ela vem falando comigo. E sabe quando o Senhor vem passando a gente pela moenda, que vai amassando, amassando? E Deus tem uma forma de falar comigo, assim, de forma muito poderosa, através de sonhos. E por alguns dias, eram assim, ministrações e ministrações de Deus para com a minha vida, através desse tema do passado. O que o apóstolo Paulo diz aqui é uma orientação da palavra de Deus para as nossas vidas. Ele não disse que esquecendo-me das coisas boas, disse? Não, né? Ou das coisas maus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, a gente entende que são todas as coisas, amém? Então, a gente precisa viver isso aqui. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes a gente está com os nossos pés amarrados lá no passado. Não conseguimos desatar os nós, não conseguimos prosseguir, não conseguimos avançar, porque a gente ainda está preso lá atrás. A gente tem como exemplo o povo do Egito, né? Saiu do Egito para a terra prometida, mas o Egito não saía deles. O coração daquele povo permanecia lá no passado, permanecia lá atrás. Eles viam e eles viviam os milagres do Senhor todos os dias. Eles sentiam frio, vinha a tocha de fogo. Eles sentiam calor durante o dia, vinha a nuvem para fazer sombra. Sentiam fome, tinha maná. Mas ainda assim, aquele povo murmurava. Ainda assim, eles sentiam saudade do quê? Do pepino lá, enquanto eles eram escravos. E o nosso Deus é o mesmo, amém? O mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. E nós vivemos, muitas vezes, exatamente como aquele povo, murmurando, se lamentando. Ai, porque antigamente, lá em 1900 e bolinha, eu tinha aquilo, eu vivia aquilo, sabe? E aquilo vai nos paralisando. E aquilo vai nos moldando de uma forma que a gente não consegue viver a graça, a misericórdia e as bênçãos do Senhor de hoje.
como a diaconisa Márcia acabou de ministrar, todos os dias Deus provia na vida daquela viúva. Não vai prover na nossa? Não vai fazer na nossa? Claro que vai. A gente se prende ao passado ao ponto de se tornar escravos daquilo. E é muito forte que assim, muitas vezes a gente tem de tudo. A gente tem o necessário para hoje, né? Como a diaconisa Márcia estava ministrando. Nós temos, mas ainda assim não está bom. A gente dá o espaço para murmuração. Quando a gente está preso ao passado, independente se ele foi bom ou se ele não foi tão bom assim, ele nos paralisa. Lá em Lucas 17, 32, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui Jesus nos orienta que o olhar para trás, o que ele faz? Ele nos paralisa. Não sabemos o porquê que aquela mulher olhou para trás. Pode ser por curiosidade do que estava acontecendo? Pode. Pode ser por saudade do que ela estava deixando? Pode também. Mas a questão é, o que Deus ordenou? Vai, eu estou te dando uma nova oportunidade e não olhe para trás. E a gente também faz assim. A gente tenta avançar um pouquinho, mas aí a gente olha para trás. Será? Será que eu vou ou será que eu volto? A gente não consegue entender que não nos cabe mais lá no passado. Não combina a pessoa que você é hoje com o que você tinha lá no passado. Não combina mais com o homem e com a mulher que você tem se tornado todos os dias com o passado. Aquelas amizades que você tinha lá no passado não te edificam mais. Existem amizades que a gente carrega e vai carregar até a eternidade. E aleluia, glória a Deus. Mas existem situações que Deus já tirou. Deus já te livrou. E por que você fica carregando? Sabe aqueles contatinhos? Que a gente pensa que deixou, mas vira e mexe, a gente está lá no celular. Será que eu apago? Será que eu deleto? Ou vai lá na rede social e fica olhando o que está acontecendo com aquela pessoa? E aí você não avança. E aí você não recebe do Senhor a porção que Ele quer derramar para você. Muitas vezes a gente tem relacionamentos que acabaram. E independente do motivo, mas acabou. Foi bom enquanto durou, e se não foi, dê glória a Deus por isso, porque de tudo a gente tem que tirar um aprendizado, né? Então, deixa para trás. Mas aí, geralmente, eu não estou generalizando, mas geralmente são as mulheres. A gente ministrou um bom tempo para casais, e a gente ouvia, era muito corriqueiro ouvir isso. Ele falava assim, mas é que a mulher fica assim, porque para fulana você fazia. Porque para fulana você comprava. Você está carregando uma outra dentro do teu casamento, minha amada. Cadê a sabedoria? Às vezes o marido também faz isso. Mas e a sabedoria? Deixa para trás. Foi bênção. Amém, aleluia. Mas se fosse bom, estaria com você até hoje, não seria ex. Amém? Então, viva o presente, dê valor ao que Deus te deu. Cuida do que Deus te deu, do que está aí do seu lado, independente das dificuldades, independente do que você está passando, independente das lutas que você enfrenta, o seu marido está do teu lado. A tua mulher está do teu lado. Está enfrentando juntos, e nós não somos perfeitos. A gente peca todos os dias, a gente erra todos os dias, mas nós decidimos caminhar juntos. Então, vamos viver o hoje para que a bênção do Senhor venha nos alcançar. Amém? Eu já contei isso aqui, mas hoje eu tenho assim, até uma outra visão e uma outra mentalidade também, porque quando a gente quer, a gente pede ao Senhor e a nossa mentalidade vai sendo renovada, amém?
A palavra do Senhor diz: renovai-vos a vossa mente. Então, é nós que temos que buscar isso do Senhor. Quando eu retornei para cá, antes de morar em Sinop, eu morava em Nova Mutum, e a gente tinha acabado de comprar uma casa lá e reformar e tudo. Aí eu estava lavando a casa, no fundo da casa, eu estava lá na área de serviço, e eu ouvi, foi a primeira experiência que eu tive com o Senhor, foi tão nítido aquilo, que Deus falou: o ciclo de vocês acabou aqui. E daí o meu coração, meu Deus, mas eu acabei, eu não sabia, sabe? Eu não sabia se era coisa da minha cabeça, se era Deus, e eu falei: mas não pode, porque eu acabei de mudar e ir nessa casa e de comprar, e eu fiquei. Mas, irmãos, aquilo me trouxe uma paz. Meia hora depois que meu marido chegou, eu já estava animada, já queria mudar, eu não sabia nem para onde, mas eu queria ir. Deus não falou que eu tinha acabado? Então, vamos embora. Aí o marido chegou e eu falei assim: amor, Deus falou comigo hoje. E daí ele, Deus falou que o nosso ciclo aqui acabou. E naquele momento ele não acreditou, até porque por conta da situação que a gente estava vivendo ali, né, da casa e tudo acontecendo, não deu uma semana, ele chegou em casa, nós fomos transferidos. E nós fomos numa felicidade, sabe, numa paz dentro do nosso coração, porque nós entendemos que o passado era passado, vamos viver um novo ciclo. E numa outra situação, aí eu já estava, nós fomos para Sinop, ficamos 10 anos lá, e ali nós também estávamos na igreja e trabalhando nos ministérios, e a nossa casa, né, conseguindo adquirir as coisas. Mas era uma vida, amados, assim, no automático. Sabe, aquele dia assim, eu vou para a igreja, e eu faço, eu aconteço, e eu vou para casa, e aquela correria com o filho, com não sei o quê. Nós não tínhamos aquele tempo de qualidade, de intimidade com o Senhor. Era tudo na praticidade, no automático. E ali foram 10 anos, construindo uma vida estabilizada. E daí Deus falou para mim, eu lembro exatamente o momento. Nós, eu e meu marido, nós estávamos na avenida principal, num meio-dia, e as coisas começaram, Deus começou a dar sinais, mas a gente não acreditava, não queria, eu não queria acreditar que o nosso ciclo havia acabado. Então, eu me prendia naquilo e eu falava assim, não é Deus que está falando. E Deus foi fechando. Deus foi fechando o círculo. E a gente, o que eu vou fazer? E daí Deus falou para mim, foi da mesma forma. O ciclo de vocês acabaram. E nós viemos para cá. E eu sempre comentei, eu já testemunhei aqui algumas vezes, dizendo que eu vim por obediência. Por obediência ao Senhor. Mas eu não entendi aquilo. Porque nós ficamos espiritualmente cegos e presos ao passado, não é só no sentido de aprisionamento, de não conseguir se mover. A gente fica cego espiritualmente, a gente não consegue entender e nem descansar no Senhor. Então, eu venho para cá já murmurando. Na primeira, já chegamos, alugamos, já fomos para um apartamento, eu não gostava do apartamento, eu murmurava, eu reclamava do calor, nada estava bom. E aquilo influenciou minha família. Virou um ambiente de um peso tão grande, e aquela murmuração foi me tornando uma mulher assim, tão amarga, tão difícil de conviver, e eu não entendia o que Deus estava fazendo. Que eu teria que me passar, já são 4 anos, para passar pelo processo, entender que eu teria que deixar, mas eu consegui sozinha? Eu não consegui, mas Deus é tão misericordioso, e o amor dele nos constrange de uma forma, que colocou pessoas abençoadas, o apóstolo, os pastores, a bispa, em nosso caminho, que nos auxiliou e nos auxilia até hoje. Porque, irmãos, vocês precisam entender o seguinte,
que nem sempre vocês vão conseguir sozinhos e está tudo bem. Mas não adianta você colocar uma capa, eu nem vou falar de eu não gosto dessa palavra, uma máscara, mas uma capa de que está tudo bem e prosseguir. Só que para Deus a gente não esconde nada. Existia um semblante abatido, existia um coração fechado, um coração amargurado. Por quê? Porque eu estava preso no que eu tinha, no que eu havia deixado, no que eu tinha conquistado, mas eu não entendia que tudo era sobre mim. Não era sobre o que Deus tinha me dado. Era tudo o que nós tínhamos conquistado, era pela força do braço, não era pela graça do Senhor, e nem tudo Deus estava ali, abençoando, no controle. E hoje, quando Deus me deu essa palavra e começou a ministrar no meu coração, que foi tão profundo, hoje se alguém me perguntasse, 4 anos eu aqui, de volta nessa cidade, você voltaria para lá? Não. Não. Eu estou muito longe da mulher que eu quero me tornar, e eu estou longe de ser a mulher na versão original que Deus me criou. Mas eu já não sou mais a mesma de 4 anos atrás, vivendo naquela cidade. Aleluia. Eu tenho experiências com o Senhor tão profundas aqui, uma intimidade tão maravilhosa com o Senhor, e isso tem gerado um ambiente de glória na minha casa. Meus filhos têm as experiências também com o Senhor, têm buscado com a verdade no Senhor. Nós hoje servimos, mas é de uma forma diferente, é realmente de coração quebrantado, realmente com excelência, realmente preocupado com o irmão, realmente preocupado com quem está do nosso lado. Então, Deus ele vai nos moldando à medida em que nós vamos pedindo e deixando Ele acessar a nossa vida. E o passado foi ficando. Hoje eu percebo que tudo aquilo que eu tinha, que nós tínhamos, que nós havíamos conquistado, de nada vale. De nada vale sem a presença do Senhor. E hoje nós vemos, como a ministração da diaconisa Márcia, nós vemos o agir do Senhor todos os dias. Nós vemos o milagre do Senhor na nossa casa todos os dias. Precisou ser retirado tudo para começar o novo, o renovo do Senhor. E que você também, meu irmão, consiga viver isso. Que você consiga se libertar do passado. Que você consiga sair dessa prisão que é o passado e receber as bênçãos do Senhor no nome de Jesus. Amém? Lá em Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui existe uma situação que nos aprisiona, que é a culpa do passado, a culpa das práticas pecaminosas. Mas o Senhor já diz aqui que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça e a misericórdia do Senhor, ela nos alcança todos os dias. Nós precisamos abraçar essa misericórdia. Nós precisamos entender que nós não somos dignos, mas nós somos filhos. Amém? E nós recebemos essa misericórdia, esse amor do Senhor. A palavra diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E o que acontece? Muitas vezes, uma outra situação é que a gente pecou lá atrás, a gente ou adulterou, ou abortou, ou roubou, defraudou. Eu não sei o que vocês fizeram, mas Deus já perdoou. Deus já perdoou, e isso nos aprisiona de uma forma que a gente se acha incapaz, que a gente se acha totalmente imerecido. E isso também nos aprisiona. Aconteceu uma situação comigo e Deus falou, eu errei com uma certa pessoa e eu reconheci o meu erro. E Deus falou para mim num dia, estava eu e meu esposo em casa, e mandou eu ligar para essa pessoa e pedir perdão. Eu liguei, mas eu não tive coragem de pedir perdão.
E conversei e desliguei o telefone. 2 dias depois, essa pessoa faleceu. Eu passei exatos 7 anos da minha vida carregando essa pessoa. Para o meu casamento, para os meus ministérios, dentro da minha casa, porque eu não aceitava. Eu não aceitava aquela situação que eu tive a oportunidade, Deus me deu uma chance, mas eu não fiz. E aquilo impactou tanto a minha vida e me aprisionou de uma forma que eu não conseguia receber o amor da minha família, eu não conseguia mais receber o amor do meu marido, e aquilo foi me afastando. E Satanás pega dessas coisas, né? Do mínimo detalhe, Satanás já... E daí ele foi criando uma situação, você não merece essas pessoas que estão do seu lado, você pecou, você errou. E eu continuava ali, trabalhando dentro da igreja, e servindo a casa do Senhor, mas aquilo ali me aprisionava. A gente colocava uma capa e fingia que estava tudo bem, e as pessoas perguntavam e diziam, está tudo bem. E quando eu cheguei aqui na Ágape, eu estava num período de aconselhamento e desligamento com a bispa. Deus me trouxe à mente esse dia, esse fato. Irmãos, aquilo me doeu tanto de falar sobre aquela situação, e eu me expus, porque eu cheguei aqui de uma forma que eu falava assim, Deus, eu não quero mais viver o que eu vivia. Já que eu tenho que passar pelo processo, a gente às vezes precisa ter a ousadia e a coragem de dizer, Deus, molda, me quebre e me refaça de novo, porque eu já não quero mais viver isso. Eu já não quero mais viver de fachada. Eu já não quero dizer que está tudo bem. E eu cheguei aqui quebrada emocionalmente. Eu cheguei nessa igreja totalmente destruída. E também indignada comigo, que eu não queria mais viver aquilo. E daí, Deus foi tão maravilhoso que falou comigo naquele dia, eu já te perdoei. Lá atrás, quando você teve a consciência de que você errou e você se redimiu, eu te perdoei. Eu já nem lembro mais, filha, do teu pecado. Eu já lancei no mar do esquecimento. Mas é você quem está aprisionada na tua culpa. E aquilo foi libertador. E aquilo eu recebi uma graça do Senhor tão poderosa e tão maravilhosa na minha vida, que é como se literalmente eu tivesse tirado um peso das minhas costas. O peso daquela pessoa que havia falecido e eu carregava por 6 anos, para todo lado, de dia e de noite, fingindo que nada estava acontecendo. E aquilo vai virando uma enfermidade, não só emocional, mas o físico. O físico vai ficando doente, o emocional vai ficando doente, e a gente vai contaminando quem está à volta. E aquilo para mim foi libertador. Aquilo para mim foi transformador. A gente precisa realmente entender o que precisa ser feito. E se você não consegue, meus irmãos, muitos aqui estão sendo acompanhados, discipulados, mas se não estão, procuram essa ajuda. Nós estamos aqui um pelo outro. Os pastores estão aqui também para ajudar, para servir. E se a gente não consegue sozinho, o porquê não pedir ajuda? Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e vai ser o mesmo de amanhã. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em ver um filho sendo liberto, sendo curado, sendo transformado. E isso acontece todos os dias. A gente precisa acordar e ter a consciência que eu quero ser, não é por ninguém, é por mim, é pelo Senhor. Eu quero ser melhor do que ontem. Eu quero ser uma pessoa que realmente eu venha fazer a diferença na vida do meu irmão. É um constante amor a Deus, mas um crescente amor ao outro. A gente precisa ter essa consciência e viver o que é pregado aqui.
Porque é muito fácil o deixar, eu acredito, eu tenho certeza. Quantas vezes nós já ouvimos isso, de deixar o passado, de se desprender do passado? Mas nós vivemos. Muitas vezes a gente sai daqui e passou da porta para fora, a gente já esqueceu o que foi ministrado. E a gente não vive o que é pregado. A gente não consegue colocar em prática o que é nos ensinado, o que a palavra do Senhor nos orienta. Deixa para trás e prossiga para o alvo, que é Jesus. Nós sabemos que o excesso do passado gera o quê? Gera depressão. Hoje a gente está tomado por pessoas com depressão. Por quê? Porque é excesso do passado. Vive o passado, vive o que deu certo, comparando com o que hoje, porque eu tinha um emprego que era maravilhoso, amém, aleluia. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que precisamos esquecer o passado, amém? Não é sobre isso. Até porque ninguém tem amnésia, né? Deu um Covid aí que deu uma balançada, mas glória a Deus, aleluia, que a gente lembra de muita coisa. Então, assim, deixar o passado com um sentimento de gratidão a Deus por tudo que nós vivemos, mas deixou. E agora viveu o novo e o renovo do Senhor, porque Ele tem muito para nos dar. A gente tem uma situação, eu sofri em nome de Jesus, vamos declarar, com a ansiedade. É uma semana sofrendo, para saber que eu vou ministrar, e aí é sofrendo, né? Aí a ansiedade vai vindo, e daí é aquele nervosismo. Mas o que é a ansiedade? É o excesso do futuro. Nem começou, por que eu não deixei para sofrer na hora que eu estava subindo? Não, eu sofri uma semana atrás. Me desesperando, Senhor, o que eu vou fazer? E se eu não der conta? Aí o diabo vai fazendo o quê? Vai vindo. Aí você não dá conta mesmo. É porque você não tem capacidade. É porque a gente mesmo que dá brecha. A gente mesmo que abre, não é nem uma brechinha, a gente já abre uma porteira e fala assim, vem, Satanás, vem, porque eu estou dando espaço. Não, irmãos. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender que a nossa identidade está firmada na palavra do Senhor, que é o nosso Pai. Nós somos filhos. Nós precisamos tomar posse de tudo que está aqui na palavra, de tudo que Ele já declarou, de tudo que Ele já liberou sobre a nossa vida. Não é o excesso do passado e nem o excesso do futuro que vai me paralisar, em nome de Jesus. Eu quero viver o hoje. Eu quero ser feliz hoje. Nem sempre está tudo bem. E está tudo bem também, porque Deus está comigo. Deus está no controle. Quando eu abro os olhos e eu falo, Senhor Jesus, eu tenho isso para resolver, mas eu não dou conta. Hoje eu aprendi a descansar. Senhor, toma que essa peleja não é minha, eu não dou conta. E a gente vai conseguindo avançar. A gente vai conseguindo se libertar das coisas que nos aprisionam. Às vezes eu fiquei 6 anos, acabei de contar, 6 anos carregando um morto aqui, misericórdia. Às vezes a gente se aprisiona de uma certa forma que paralisa. Paralisa. Se você não movimentar as suas pernas, não vai atrofiar. Vai atrofiar. E daí, para a gente começar, não precisa, às vezes, de fisioterapia? Dói demais. Dói. Você acha que não doeu eu largar o passado? Não doeu eu ter que liberar perdão sobre minha vida e principalmente receber o perdão do Senhor? Lógico que doeu. Mas eu tinha pessoas orando pela minha vida e segurando em minha mão. Eu tinha pessoas que me ajudavam. Eu falava assim, você não consegue caminhar? Vem aqui. Segurava nas minhas mãos e ia. Vamos devagar. Não precisa ter pressa. Você ficou 6 anos parado? Vamos devagar. Então, isso é importante, que possamos ser essas pessoas na vida do nosso irmão, que segura na mão e que ajuda a prosseguir para o alvo. E se nós estivermos paralisados aqui, a bênção do Senhor está aqui, no hoje, mas a gente está aqui atrás, aqui no passado, preso, e a gente não consegue receber, porque o Senhor está aqui, está no hoje. E se a gente perceber que a gente não consegue, que nós somos essas pessoas, não existe problema nisso.
é simplesmente levantar a mão e falar assim: eu preciso de ajuda. Que da mesma forma que eu fui ajudada, minha família foi ajudada, e nós somos ajudados diariamente. Porque muitas vezes o passado que foi ontem nos aprisiona. Não é um passado de muito tempo que eu estou falando, não. Tem passados que aconteceram, que aconteceu, situações que aconteceu o mês passado, semana passada, e eu estou lá ainda. Às vezes, por ferida, tem situações que, no meu caso, a pessoa morreu, não tem o que fazer. Então, entrega na cruz do Senhor, na cruz do Calvário: Senhor, o Senhor me perdoou, eu tomei posse. Entrega essa situação, não tenho o que fazer. Existem situações que vocês vão conseguir. Às vezes é uma falta de perdão, vai lá, já libere isso daí. Resolva o seu passado para você conseguir prosseguir. Vai lá, libera perdão, conversa: olha, eu vim te pedir perdão. Eu errei, eu pequei lá atrás, não era a minha intenção, e se era, está tudo bem também, foi a minha intenção, eu não entendia, né? Eu estou aqui para me redimir. E prossiga. Mas se tem situações que não dá, irmãos, entrega para o Senhor. Amém? Mas vamos querer viver o hoje. Vamos querer ser libertos. Vamos querer deixar, sabe, a gente está num tempo que com o perdão da palavra, mas é muito mimimi. Nós somos cristãos, nós temos um Pai que pode todas as coisas, como foi falado na ministração de domingo. Independente dos nossos desafios, Deus é muito maior. Independente dos gigantes, Deus é muito maior. Então, vamos deixar de lado. Às vezes, a gente está num ambiente que a gente gosta de lamber a ferida. A gente gosta de viver naquele passado, de estar prisioneiro, porque, se fazendo de vítima, Não, vamos sair. Vamos para o outro nível. Vamos subir para um nível acima. Amém? Então, algumas situações que você precisa entender, que você precisa ser liberto. A falta de perdão, as ofensas. Às vezes, o apóstolo sempre, a bispa, fala assim: a gente precisa pedir isso para o Senhor, dar um coração que não se ofende. E isso a gente está propício todos os dias a acontecer isso. E não só ser ferido, e não só ser ofendido, mas muitas vezes a gente faz também. A gente ofende também o irmão, a gente ofende o outro, mas é uma luta diária, é uma luta constante. Então, do passado, irmãos, a gente só pode entender que foi bênção, glória a Deus, eu sou grato, mas vamos querer ser libertos, amém? Vamos querer ser abençoados no hoje, vamos querer prosseguir, vamos querer ser curados e receber o perdão de Deus. Amém? Que essa palavra possa ficar poderosamente em seu coração. Mas que, principalmente, se você se sente nessa situação que eu explanei, se você se sente que tem algo no seu passado que ainda te prende, eu te convido a vir à frente, a deixar aqui, no altar do Senhor, tudo que te aprisionava, em nome de Jesus. Irmãos, não tenha medo e não tenha vergonha. Receba essa oportunidade do Senhor hoje. Receba essa bênção que Deus está te dando nessa noite, de ser curado, de ser tratado, de ser liberto. Então, se derrama no altar do Senhor. Entrega para Ele todas as suas mazelas, todas as suas dificuldades, todo o seu pecado. Entenda que você não faz mais parte daquilo. Entenda que você já não é o homem e a mulher que você foi há um tempo atrás. Você tem buscado. Se você está aqui hoje, numa noite de quarta-feira, é porque você quer mais do Senhor. É porque você quer receber mais do Senhor. É porque você está disposto a abandonar o velho homem e viver o novo. Amém? Vamos nos colocando de pé. Vão se sentindo na liberdade de se colocar à frente, de vir até a frente. O apóstolo vai estar orando por vocês, os pastores. Se sente na liberdade, se sinta na liberdade. Se você não consegue, o inimigo é sujo, muitas vezes ele vai tentar te aprisionar aí onde você está, para não receber essa cura. Mas repreendido está em nome de Jesus.
Se você tem esse sentimento de aprisionamento e que você quer ser liberto, irmãos, venha à frente e receba. Receba do Senhor, dos céus, essa cura. Receba essa cura para você viver o hoje, para você viver o renovo, para você viver o novo do Senhor. Não tenha medo, só venha e fala: Senhor, eu quero prosseguir. Eu quero deixar o meu passado. Eu não faço parte, não me cabe mais o passado. O ontem já não é mais para mim. Eu quero viver o hoje. Eu quero viver o novo e o renovo do Senhor. Amém? Vai se colocando em pé e vai vindo à frente. Se você se sentisse na liberdade, se você sentir esse desejo do seu coração, que você será abençoado e curado e liberto em nome de Jesus.